Muito bem, vamos começar mais um programa Empreenda Santa Catarina. Hoje um tema muito bacana e que suscita também muitas dúvidas, né, entre os empreendedores. Você já deve ter ouvido falar daquela sigla ESG. Já deve ter ouvido falar, às vezes fica em dúvida. Então não tem problema que esse programa aqui a gente vai explicar direitinho. Porque o ESG é uma norma praticamente, né, que você precisa se preocupar agora com questões ambientais, sociais e também de governança. Gestão, né? Para melhorar, claro, o desempenho da sua empresa, para você estar aí alinhado também com todas as questões de sustentabilidade, que hoje é bastante importante, né, em várias empresas. Aliás, em todas as empresas, né? Então, hoje a gente vai mostrar esse programa que é muito bacana, o nosso convidado, a gente vai trazer também aqui um exemplo que vem lá de Videira, de Santa Catarina, para poder você entender exatamente como funciona o ESG e como é que você pode fazer parte também dessas boas práticas, né, ambientais, sociais e de governança. Então fica com a gente que o Empreenda Santa Catarina de hoje está só começando. E agora a gente vai mostrar para você um exemplo muito bacana de uma empresa que chegou a conquistar um selo chamado Rumo ao ESG. Exatamente, porque essa empresa acabou passando por várias etapas, por uma jornada, né, bastante grande, em que mostrava justamente, né, esses caminhos de questões ambientais, sociais, de governança. E a empresa é um laboratório Amigo Vida, que fica em Videira. Vamos ver o que aconteceu com eles e daqui a pouquinho a gente vai comentar para ver como é que você pode conquistar isso também. Um exemplo de excelência. O Amigo Vida Laboratórios recebeu o selo Rumo ao ESG do programa Empresas Sustentáveis do Sebrae Santa Catarina, em parceria com o governo do estado. Mesmo com uma atuação voltada à sustentabilidade na região de Videira, no meio-oeste catarinense, a empresária Maribel Gaio conta que a consultoria do Sebrae impulsionou mudanças nas práticas de ESG, sigla para Ambiental, Social e Governança. Na nossa empresa, a gente melhorou a questão de economia de energia elétrica. Nós colocamos uma usina de energia solar. Com isso, a gente teve um ganho grande com a economia de energia elétrica. A questão da água também, né, que a gente tem uma preocupação em economizar, gastar cada vez menos água. Então, a gente colocou um hidrômetro, onde a gente tinha 3 hidrômetros. A gente fez uma concentração e com isso também a gente verificou diminuição no consumo de água. E não foi só dentro do laboratório que a Maribel implementou novas práticas de sustentabilidade. Nós participamos junto com outras empresas do Hábito Legal, que é uma campanha onde a gente recolhe óleo usado. E esse óleo usado é levado por uma empresa que vai dar o destino correto para esse óleo. Nós já participamos também de outras campanhas para retirada de garrafas PET, a retirada das Tetra Pak, que são aquelas caixas de leite e suco que foram utilizadas pelo IFC, né, que é o Instituto Federal, para fazer isolamento térmico de casas. E a gente participa de vários projetos com outras empresas na comunidade, ajudando a plantar árvore, dando um destino correto para o lixo, né? Fazendo conscientização da segregação correta do lixo. E a gente trabalha também com a parte da saúde mental das pessoas. Então a gente faz palestras sobre saúde mental, para que elas tenham uma conscientização e melhorem no sentido de convivência com as outras pessoas a sua parte mental. Na consultoria, os resultados apareceram, com destaque na gestão energética, gestão de resíduos e biodiversidade e gestão ambiental. A dona da rede de laboratórios conta como foi o processo. Com essa consultoria do Sebrae, a gente percebeu que nós tínhamos ações, mas elas não estavam sendo registradas. Com isso, a gente registra essas ações e cria indicadores e observa esses indicadores e controla esses indicadores. Com isso, a gente vai conseguir, ano a ano, ir observando esses indicadores e tomando ações para que isso melhore cada vez mais. Foi um divisor de águas, porque nos mostra caminhos, né? A gente vai fazendo ações e às vezes a gente só vai executando. E a gente precisa, além de executar, a gente precisa fazer o controle
e precisa aprender com isso. Então, rodar o PDCL, né, que é planejar, é fazer, é controlar isso, mas muito mais é aprender com tudo isso. O selo Rumo ao ESG foi garantido não só pelas boas práticas que já estão em ação, mas também pelo comprometimento de seguir melhorando. Que tipo de ações a gente pode fazer que conscientizem as pessoas, sejam elas colaboradores ou da sociedade, para que a gente possa contribuir na forma social, com responsabilidade social, na questão ambiental, com essa responsabilidade ambiental e também a questão econômica que o ESG prega, né? Para que a gente possa então fazer a diferença na sociedade onde a gente está inserido. Pois é, esse é o exemplo então da Maribel, que tem esse laboratório, né? Aliás, a Maribel que passou por esse programa Empresas Sustentáveis do Sebrae Santa Catarina. E para a gente entender melhor como é que você de casa também, você que é empreendedor, você também pode se preocupar mais com isso, né? Para a sua empresa ser uma empresa cada vez melhor, a gente convidou aqui o consultor de sustentabilidade do Sebrae Santa Catarina, Glauber Oliveira. Como é que você está, Glauber? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa de hoje. Deu um prazer. Aliás, é um assunto bastante importante e em alta, né? Cada vez mais, porque essa preocupação com o meio ambiente, com o lado social e com a governança, que significa, na verdade, a gerência, a gestão de todo esse negócio, né? A gente percebeu que a Maribel, a Maribel passou por esse programa durante bastante tempo, né? Exatamente, Alexandre. Esse é um programa, né, o Empresas Sustentáveis, que ele é um programa do Sebrae Santa Catarina em parceria com o governo do estado. Assim como a Maribel, do Laboratório Amigo Vida, a gente tem já hoje quase 100 empresas que também estão passando por essa jornada de sustentabilidade. Então, uma jornada ESG. Né? E para chegar até o final, eles precisam passar por uma consultoria especializada de 80 horas, que aí, então, durante essa parceria de Governo do Estado e Sebrae Santa Catarina, ela é feita de forma gratuita para as empresas. Opa! Certo? Então, de maneira bastante resumida, o programa, dentro dessas 80 horas, passa por uma etapa de diagnóstico, onde, junto com o empresário, o consultor do Sebrae vai e faz todo o levantamento das informações da parte ambiental da empresa, da parte social e da parte de governança. E começa, então, a entender a maturidade dessas empresas, que são pequenos negócios, né, frente a esses indicadores, padrões, normas que regem o ESG. O que a gente vê muito hoje é grandes corporações falando de ESG. Né? E o que o Sebrae Santa Catarina está trazendo é essa linguagem que, de uma maneira ou de outra, vai acabar chegando nos pequenos negócios de maneira bastante adaptada para o pequeno negócio, né, catarinense. E isso é um grande diferencial, né? Um grande diferencial para essas empresas. Então, as empresas que precisam, que querem, né, já entrar nessa linha de preocupação, até para melhorar mais as práticas das empresas, né, precisam procurar, então, o Sebrae para poder fazer o programa que é o Empresas Sustentáveis. É esse que dá o selo. Esse que vai dar o selo, exatamente. O empresário, a empresária que quer conhecer o programa melhor, é só procurar aí na internet, Empresas Sustentáveis, Sebrae Santa Catarina. Vai ter uma página específica do programa, onde ele vai ter ali o momento para se cadastrar e entrar nessa lista, né? Já que é um programa gratuito, a gente tem uma lista de empresas ali já na espera. E aí, então, vai poder conhecer melhor as etapas do programa e como chegar no selo Rumo ao ESG, que a gente tem no final desse programa. Perfeito. Agora, o interessante é que são 80 horas, né? Então, quer dizer, é bastante material, bastante conteúdo. E eu queria começar primeiro, nesse bloco ainda, para a gente falar um pouquinho da questão ambiental, que são 3 eixos, né? O ambiental, social e governança. Mas vamos começar esmiuçando um pouco essas etapas, né? Para que o telespectador possa entender bem. Então, falando da questão ambiental, como é que vocês fazem esse diagnóstico? Porque o diagnóstico, na verdade, inclui as 3 áreas, né? Exatamente. Ele inclui o ambiental, social e a governança. Certo. Falando um pouco do ambiental aqui, a gente tem diferentes temas, principais temas que são abordados quando a gente fala da parte ambiental. Então, a temática é ligada, por exemplo, à gestão hídrica. Como é que é a parte da água pela empresa? Então, a gente tem diferentes tipos de empresa. Uma empresa que tem uma produção, né, que tem uma operação, que tem um produto. Temos outros tipos de empresas que é um serviço,
né? Então, como é que é feita a gestão da água? Se tem uma captação de água da chuva, se tem temporizador nas torneiras, até na parte dos toaletes, como é que é feita a parte da gestão hídrica. Outro tema que a gente trabalha muito na parte ambiental, a parte de energia. Então, como é que é feita a gestão da energia? Né? A gente pode ter desde lâmpadas LED, a gente pode ter captação, a gente pode ter a produção de energia solar, a gente pode ter avisos e a conscientização dos colaboradores sobre a importância de economizar energia, né? Não que não é para usar, claro que é para usar e produzir, a gente está se desenvolvendo, mas não desperdiçar. Assim como a parte de água, de energia, a gente tem outros temas também mais sensíveis e menos usuais e que trabalha muito essa questão do que as grandes corporações vão cobrar dos pequenos negócios. Por exemplo, mudanças climáticas, emissão de gases de efeito estufa. O programa Empresas Sustentáveis faz um diagnóstico das emissões de gases de efeito estufa de cada uma dessas empresas que passam no programa. No final, então, fica-se sabendo qual foi a emissão durante o último ano de cada uma dessas empresas. E aí, a partir disso, de que maneira que eu faço a gestão das emissões de gases de efeito estufa do meu negócio. Então, é uma temática totalmente nova, né, para pequenas empresas. E aí, por exemplo, pensando aqui em redução de emissões, pode ser que o empresário pense em começar a usar menos combustíveis fósseis. Eventualmente, ele vai começar a usar álcool na sua frota, né? Para fazer a logística, para fazer as entregas, trazer o fornecedor. E, eventualmente, pode ir também para carros elétricos, enfim, né? A gente tem muitas temáticas ali para poder trabalhar e várias empresas dessas estão indo para esse caminho, né? Trabalhando as emissões, água, energia, questão de matéria-prima, por exemplo. O uso de papel também é um deles, né? Resíduos, a gente tem todo o levantamento da parte de resíduos. Como é que é a parte de, não só o papel, mas o plástico, o papelão, como é que é feita a gestão, tem se dado a destinação correta para esses materiais. Então, o empreendedor passa, junto com o consultor, um bom tempo investigando como é que tudo isso acontece dentro da empresa dele. Dependendo do tamanho da empresa, né? Muitas vezes o empreendedor tem que ir lá no estoque, ver o que está acontecendo e descobre muitas vezes que, nossa, eu achava que era de um jeito, mas não é bem assim que está acontecendo. Então, isso, querendo ou não, trabalhar a parte do ESG é trabalhar também com a gestão dos recursos da tua empresa. E isso, quando você faz um uso racional, né? E especialmente aqui na parte ambiental, a gente está falando de economia, a gente está falando, no fim das contas, de lucro para a empresa, porque está fazendo uma melhor gestão do seu negócio. Entendi. Quer dizer, melhora para o meio ambiente e também para o empreendedor, porque vai acabar sobrando mais recurso para investir, às vezes, mais também na empresa, né? Sem dúvida. A gente está tendo vários exemplos ali, vários casos dentro do programa em que o empresário percebe que, opa, temos uma possibilidade aqui de reduzir bastante. Um exemplo aqui na parte de água, de novo. Eventualmente você tem um tipo de produção que precisa lá, temos caldeiras e você precisa resfriar ela. Às vezes você tem uma conta de água altíssima, né? Mas porque você tem um sistema que usa a água, mas de uma maneira aberta. E aí a gente tem sistemas de recirculação de água fechada, né? Claro, a gente precisa de investimento para isso. E aí também vem o desafio que o próprio Sebrae está ajudando esses empreendedores a, né, conseguirem vencê-los, que é ir atrás de linhas de crédito, por exemplo, específicas para esse tipo de temática, para esses desafios que estão surgindo dentro do programa. Claro, porque às vezes vai ser preciso investir nessa melhoria, né? Justamente com equipamentos, materiais e tudo mais, para poder melhorar o desempenho. Exatamente. A compra, às vezes, da matéria-prima, por exemplo, faz bastante diferença quando a gente fala aqui dentro do programa, tu comprar materiais que têm algum tipo de certificação, né? Porque tem uma problemática muito grande. Por exemplo, eventualmente aqui, parte de madeira, né? A gente sabe que existem madeiras e madeiras, né? Temos madeiras que vêm lá de um desmatamento ilegal e temos madeiras que vêm de áreas que que é feita a gestão adequada, tem um licenciamento ambiental, tem um devido processo para que aquela madeira chegue até o mercado final. Então, essas madeiras, geralmente, se consegue comprar com algum tipo de certificado, alguma certificação ambiental relacionada àquela madeira. É um pequeno exemplo aqui, né? Madeira, entre outros, a gente pode ter assim, vários exemplos de certificações que garantem que aquilo ali foi feito de maneira ambientalmente própria, né? Tem as boas práticas ali na produção.
Agora, quando vocês fazem essa consultoria para as empresas, vamos supor que a empresa precise, não sei se isso acontece, que é feita essa consultoria para todas essas 3 áreas, ambiental, social e de governança, ou às vezes é uma área só, quer dizer, pode acontecer as 3 também simultaneamente? Durante o programa, Alexandre, é feito as 3 áreas. É obrigatório passar pelas 3 áreas. Certo. Por quê? Porque esse diagnóstico ele gera uma matriz, um gráfico, onde a gente mostra como que a empresa está, qual a performance dela em cada uma dessas dimensões. Entendi. Então, certo. É uma informação também importante no momento do plano de ação, que é a última etapa do programa, né, que para onde que o empresário vai olhar. Então, ele olha lá para esse diagnóstico, onde ele tem a performance dele e analisa, nossa, o ambiental está um pouco para trás, ou o social seria legal melhorar agora. E aí, então, no plano de ação, ele consegue, então, trabalhar. Esse diagrama, por exemplo, ele é em termos de porcentagem ou como é que ele é apresentado? Exatamente. Hoje a gente passa aí por 90 indicadores, contando o ESG, né, em todas as dimensões. E aí, cada uma das dimensões, elas vão ter um percentual de atendimento desses indicadores. Então, um atendimento pode ser atendido de forma plena, ou também pode ter ali escalas de atendimento até um não atendimento daquele indicador. E isso tudo gera uma pontuação para poder, então, gerar esse índice para cada dimensão do ESG. Até agora, dá para dizer quantas empresas já passaram por esse programa? Hoje, atualmente, a gente tem como ele é gratuito, Sim. né? A gente tem hoje uma lista de espera, a gente tem recurso para executar até 75 empresas esse ano. Né? 50 já chegaram até o final do processo, Opa, assim bastante, como né? a Maribel, da Amigo Vida. Sim. Né? E a gente teve mais 25 depois dela, então já fechamos os 75 desse ano. E a gente tem agora recurso para executar até meados ali de junho, julho de 2024, essas outras 25 empresas. Como é que a gente faz para atender? Nós fizemos capacitações com os consultores do Sebrae nessa área de sustentabilidade. Então, fizemos um repasse do programa para que eles entendessem como tudo isso funciona. E já foram 3 rodadas, né, onde a gente trouxe eles de volta, depois de atender 1, 2, 3 empresas, para entender como é que foi esse atendimento e melhorar cada vez mais, conversar com eles e criar, na verdade, um corpo especializado, né, de consultores para atender essas empresas pelo Sebrae. Que legal. Bom, a gente conversou um pouquinho agora, né, nesse primeiro bloco, sobre essa questão ambiental, mas ainda a gente vai aprofundar um pouco mais a questão social e de governança também, para a gente entender melhor, né, como é que você pode chegar ao selo rumo ao ESG. O Glauber vai continuar com a gente aqui, a gente volta já depois do intervalo. Hoje o Empreenda Santa Catarina está falando um pouquinho sobre ESG, questões ambientais, sociais e de governança para você poder melhorar cada vez mais, né, as práticas aí na sua empresa, cada vez mais sustentáveis, ajudando com o meio ambiente, ajudando também no meio social, com a sua comunidade e também melhorando as práticas de gestão da sua empresa, do seu pequeno negócio. A gente está aqui com o Glauber Oliveira, que é o consultor de sustentabilidade do Sebrae, já explicou para a gente aqui algumas questões, né, principalmente do lado ambiental. Mas tem também a importância do lado social. E o social quer dizer você atender de uma melhor forma também a comunidade onde essa empresa está inserida, é mais ou menos isso? Alexandre, o social ele tem as 2 vertentes. A primeira que é dentro de casa, vamos chamar assim, fazer os deveres dentro de casa. Certo. Né? E a parte, como tu falou, da comunidade no entorno. Né? Então, como é que eu me porto dentro da empresa? O que eu gero de benefícios, gero de qualidade de vida, de qualidade de trabalho para os meus empregados, para os meus colaboradores que estão ali. E certo. O outro ponto é essa da comunidade. Entendi. Então, quer dizer, abrange a empresa como um todo, 360 graus, né? Exatamente. É a saúde da empresa, dos funcionários, colaboradores e tal, e a comunidade. Exatamente. Se a gente olhar, né, para dentro da empresa, é super importante porque, na maioria das vezes, os funcionários que estão ali trabalhando, eles também são da comunidade. Então, a gente começa primeiro ali, né? A gente começa vendo de que maneira que eu estou gerando benefício para o meu funcionário que não seja só, né, aquele trabalho direto que eu levo à exaustão o meu funcionário, por exemplo. De que maneira que eu melhoro também a vida dele. Será que eu estou dando, de repente, algum tipo de capacitação que seria importante para ele e para mim como empreendedor? Né? Então, cursos, eventualmente, dentro da área de trabalho ali dele, são super importantes
porque vai melhorar a vida dele como um funcionário que vai ter mais algo no currículo, que vai ter mais uma experiência, mais uma expertise e vai melhorar, consequentemente, o atendimento, né, as demandas do dia a dia do trabalho. Outro ponto, dentro dessa questão de cursos, é também, eventualmente, olhar para o pessoal do teu colaborador. Porque muitas vezes a gente tem temos ali os funcionários que estão com vários problemas financeiros, por exemplo. A questão de finanças pessoais. Sim, é um caso que, se a gente tiver isso organizado lá dentro de casa, eu não levo esse problema para o trabalho, eu não impacto, né, no dia a dia da empresa. Então, são questões que têm que se levar em consideração. Outros pontos que são levados dentro do programa Empresas Sustentáveis para a parte interna da empresa, questão de estrutura, ergonomia, está tudo bem, temos, né, cadeiras, mesas, enfim, EPIs, está tudo sendo, né, às vezes parece pouca coisa, mas faz diferença até no desempenho das pessoas. Com né? certeza, Exato. E a gente não ficar eventualmente com um trabalhador afastado por um acidente, né, então são pontos que são observados. Né? Que tipo de benefício você pode prover para o seu colaborador? Então, você tem um benefício, por exemplo, na área, um plano de saúde, né? Odontológico, enfim, são pontos que são levados em consideração no programa. Tem um livro que fala sobre a gestão da Walt Disney World, né? Que é um exemplo extremo, digamos, de bons atendimentos, boas práticas de atendimento ao cliente e tal, mas porque eles cuidam muito também dos funcionários. Então, o Walt Disney dizia que se você quer ter clientes fiéis, você precisa ter primeiro funcionários fiéis, porque são eles que vão estar diretamente ligados com o seu cliente. Então, eles tendo um bom atendimento, eles vão acabar passando isso para frente. É mais ou menos isso que vocês buscam também, né? Sem dúvida, Nessa né? prática social. Sem dúvida, o colaborador vestir a camisa da empresa, né? Sim. Não só porque ele trabalha ali, mas porque ele cresce ali dentro, junto com o empresário, junto com a empresária. Então, são pontos que são levados em consideração. Questão de dar oportunidade também é analisado assim. Então, você tem um jovem aprendiz dentro da sua empresa, você tem estagiários dentro da sua empresa, são pontos que também, né, trabalham essa questão de dar oportunidade. Né? O primeiro emprego sempre é tão difícil, né, para os jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho. Ainda sem experiência, né? Ainda sem experiência, né? Então, qualquer vaga pede lá 3 anos, 5 anos, 10 anos de experiência. Né? Como é que o jovem vai fazer? Então, muitas vezes, isso é levado ali para dentro do programa como um ponto importante para o empresário levar em consideração. Né? E, por exemplo, quando a gente vê assim, né, tem várias empresas que a gente percebe e tal, que não tem essa preocupação, não é nem por maldade, mas é por desconhecer mesmo que eu preciso primeiro cuidar do corpo que trabalha na empresa, né? Porque são eles que vão depois sustentar mais esse negócio. Então, a questão de capacitação é muito ainda deficitária em muitas empresas? A questão de capacitação sempre é um ponto, né? Um ponto bem importante e delicado de se trabalhar, dependendo do setor. Né? Alguns setores é mais tranquila essa questão, outros mais especializados, sempre é mais difícil, né, esse tema. E aí vem a parte da comunidade, né, que a gente comentou no início. Né? Esses colaboradores que estão lá, de alguma forma, refletem para a comunidade que eu trabalho na empresa tal e me sinto bem lá. Né? Eu vejo o meu empregador não como um carrasco, mas como um parceiro de negócios. A gente, né, cada um dentro das suas especialidades dentro da empresa, mas a empresa ela cresce junto. E isso reflete para a sociedade, reflete para a comunidade. E o que a gente coloca ali dentro dessa análise da comunidade é ver como que a empresa pode colocar as suas ferramentas, os seus contatos, os seus canais, para ajudar nas problemáticas que a gente tem na comunidade, sejam elas sociais, sejam elas ambientais. De alguma forma, a gente sempre sabe que uma empresa, mesmo que ela não tenha uns 5, 10 funcionários, não são só 5, 10 funcionários, né? Tem famílias por trás, né? Tem experiências por trás, então é algo muito maior. O pequeno negócio é algo muito grande, na verdade. Sim. Pensas que é só aquilo ali, né? Só dentro da empresa e pronto, mas não, tem todo o impacto que ela gera, né? Então, por exemplo, eventualmente alguém dentro da própria empresa pode trazer uma problemática. Traz um exemplo aqui agora, aproveitar que é época de Natal. A gente tem lá
uma instituição que cuida de crianças e estamos chegando no Natal, seria interessante a gente ajudá-los de alguma maneira, né? Presentes para as crianças ou arrecadar fundos para as famílias. Né? Então, isso pode ser puxado por qualquer um da empresa, né? E a empresa se unir para poder fazer esse trabalho estruturado, de forma estruturada, ter uma agenda para isso também, não só ser em momentos pontuais, mas adotar eventualmente, né, essa instituição que cuida das crianças. E adotar, quando a gente fala, não precisa ser assim, agora eu sou responsável pela empresa. Não. Muitas instituições vão precisar que tu faça só um pagamento de uma luz, de uma água. Né? Não precisa ser assim, uma coisa grandiosa que você vai ter que pegar o recurso financeiro dessa empresa e canalizar todo para uma instituição. Não é isso. Cada empresa tem o seu passo, né? Consegue dar um passo de cada vez e aí vai nessa linha de ajudar o que tem em volta. Né? Muitas vezes a gente vê campanhas para doação em lugares extremamente distantes e a verdade é que se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que tem muita pessoa que precisa de ajuda e precisa dessas oportunidades. Né? Dentro do que vocês já fizeram ao longo desse tempo todo, me cita alguma prática social que você lembra, talvez, e que, poxa, vale a pena a gente compartilhar com as pessoas para que outros empreendedores também apliquem, né? Você lembra de algumas bacanas assim que você viu? Eu gosto bastante dessas ações dentro da empresa. Sim. Dentro da empresa, porque isso reflete para fora. Então, eu acho que a questão de capacitação, cursos, tá, para os colaboradores são sempre uma ação assim que deve ser replicada em todas as empresas. Isso vai refletir na sociedade. Né? Ele tem um impacto mais abrangente do que só ajudar nos negócios no dia a dia ali da empresa. Então, como um recado, como uma ação, eu acho que seria essa, buscar com os colaboradores que tipo de curso seria interessante vocês gostariam de ter. Tá? E isso é uma conversa de cafezinho, isso é um papo ali com o outro, com um líder que possa te dizer seria importante isso aqui. Né? Então, eu acho que é a ação que mais tem efeito, assim, ela reverbera para a sociedade depois, porque a gente vai ter uma sociedade mais capacitada. Sem né? dúvida, sem dúvida. Tem funcionários melhores, às vezes a família se torna melhor também e isso acaba replicando, né, para a sociedade inteira. Isso é bem interessante. E a maioria das pessoas, às vezes, não sei se a gente pode dizer maioria, né, mas tem muita gente que não leva muito em conta e o próprio empreendedor, às vezes, pensa assim, poxa, é muito caro, deixa para depois. Mas não, isso às vezes tem que ser levado como uma prioridade também, né? Claro, claro. Aquilo que a gente falou na parte ambiental, né, que certas ações de gestão dessas temáticas, elas acabam gerando resultados positivos financeiros para a empresa. A parte social é idêntica, a mesma coisa vai acontecer. Você vai ter colaboradores mais motivados, você vai ter colaboradores mais capacitados, especializados naquilo que eles estão fazendo e vai gerar retorno financeiro. Aliás, o próprio Sebrae tem um monte de cursos, né, de capacitação também, que os próprios funcionários também podem assistir e podem fazer, né? Sem dúvida, né? Hoje a gente vive nesse mundo digital onde a gente tem uma imensidão de cursos, né, para serem vistos. Vale, obviamente, fazer uma curadoria do que tu vai passar para os teus colaboradores, né? O que tu gostaria que eles se apropriassem de informação. Mas o Sebrae Santa Catarina tem material muito bem produzido, né, e que está ali à disposição, muitas vezes, de forma gratuita. Que legal. Bom, a gente falou já do lado ambiental, da preocupação com o lado social, que é extremamente importante, quer dizer, uma coisa às vezes não ou está casada com a outra, né? Mas tem também a questão da governança, que é a preocupação com gestão. É isso? Só que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui com o Glauber Oliveira, que é o consultor de sustentabilidade do Sebrae Santa Catarina. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Bom, no programa de hoje você já viu aqui um exemplo de uma empresa que está direcionada e alinhada com as questões ambientais, sociais, de governança, né? Boas práticas de gestão também. E essa empresa, que é o laboratório Amigo Vida, que a gente viu no primeiro bloco, né, da Maribel, conquistou o selo rumo ao ESG. Né? Quer dizer, você está buscando essa qualificação da sua empresa. A gente já falou sobre as questões ambientais, o lado social da empresa e agora, né, junto com o Glauber Oliveira, vamos continuar esse bate-papo bacana aqui para a gente falar um pouco da governança, que é, na verdade, boas práticas de gestão. Se você tivesse que definir governança, seria isso? Exatamente, Alexandre. Acho que seria esse o foco, né, quando a gente analisa indicadores de governança de uma empresa. Né? É entender
O quão capacitado é, por exemplo, os empresários, as empresárias, os líderes dessa organização para lidar com a demanda, o desafio do dia a dia das empresas. Né? Entender como que ele faz isso, se ele tem capacidade para isso e se ele busca, eventualmente, conhecimentos para melhorar essa gestão. Agora, quando a gente fala assim, porque o nome de governança parece algo assim que tem a ver com governo, né? Mas o governar é realmente você governar de uma forma muito ampla a sua própria empresa. É isso? Exatamente, como as coisas são feitas, a organização para que isso, para que o dia a dia da empresa, ali, vamos dizer, flua. Né? Então, trazendo um pequeno exemplo. Por exemplo, se a gente estiver falando de problemas que a gente teve eventualmente entre os colaboradores. Sim. Tá? Que empresário que está preparado para lidar com esses problemas? Quando a gente fala em pequenos negócios, muitas vezes está ali, está do teu lado as coisas acontecendo. Às vezes a empresa pequena acaba tendo pequenos conflitos, né? Exatamente. Então, como que ele se capacita para isso? Ou, por exemplo, planejamento estratégico, algo que vem bastante nessa temática de governança. Né? O empresário ele precisa pensar a médio prazo, longo prazo, como a empresa vai se desenvolver. Né? Esse trabalho ele pode ser feito de maneira individual, e ele simplesmente focar para um norte e pensar é para cá que eu vou, mas ele precisa dos colaboradores. Então, isso pode ser feito de forma participativa. Né? Para fazer isso aí, não é tão simples. A gente tem metodologias para isso. O próprio Sebrae Santa Catarina ajuda muito nesses processos de planejamento estratégico. Certo. E, geralmente, se traz toda a equipe que está mais próxima, geralmente, à gestão da empresa, para entenderem o que precisa. A gente vai ter um setor de estoque, a gente vai ter um setor do RH, o administrativo, a gente vai ter o setor operacional, enfim, diretoria. Como vai ser esses bloquinhos que vão se juntar e vão se alinhar, né, para que essa empresa vá para esse caminho que a gente gostaria que fosse. Então, a parte de planejamento estratégico é algo muito importante para a governança. E isso pode sair também dentro do diagnóstico, né? Quando o Sebrae já identifica, né, quais são as falhas, os problemas, aquilo que precisa ser melhorado na empresa, acaba já aparecendo no diagnóstico. Exatamente, vai aparecer no diagnóstico diversos pontos, né, esses mencionados, outros pontos na parte de governança, a parte econômica. Vai aparecer durante o diagnóstico como que vem a sua empresa nos últimos anos, 3, 4 anos, na parte econômica. Ela tem uma sustentabilidade, como que estão as contas da empresa, né? Como é que está a parte de dívida no banco, como é que está a receita dessa empresa, como que está a projeção para os próximos anos. Então, tudo isso aparece durante essa consultoria, onde o consultor do Sebrae vai até a porta, vai até a empresa, conhece tudo isso no detalhe e aí, obviamente, desenvolve um plano de ação. Um plano de ação para esses pontos todos que a gente vem colocando aqui. Você diria que desses 3 pontos, né, o ambiental, social e governança, qual que seria o mais difícil para o empreendedor realmente correr atrás e fazer funcionar melhor? Assim, Alexandre, hoje o que a gente tem dentro do programa, né, como todas as empresas têm essa maturidade no ESG, que a gente comentou, então a performance, como que ele desempenha em cada uma dessas temáticas, o que a gente tem encontrado, né, na maioria dos casos? Uma performance menor na parte ambiental. Tá? Em segundo lugar, nós temos daí a parte social. E aí, o primeiro lugar, na verdade, vai ser essa parte de gestão, a parte econômica. Aqui em Santa Catarina a gente tem, né, uma saúde empresarial bastante interessante. Então, a gente vê que a parte de governança e econômica é a parte que tem menos problemas. Certo? Então, dentro da tua pergunta, imagino que o social e o ambiental sempre é mais complicado. Por quê? A gente falou em alguns pontos ali, o social, como é que ele vai trabalhar da porta para fora? Como é que ele vai fazer essas ações de ajudar a comunidade? É sempre mais complicado, não é o dia a dia da empresa mesmo, né? Então, ele tem alguns desafios, mas o que a gente tem visto e que é bastante gratificante de estar dentro desse programa e ver essas pessoas empreendendo, é que eles estão muito dispostos a melhorar esses indicadores e fazer com que isso seja, de fato, não seja mais um desafio e sim uma grande oportunidade que eles abraçaram. Uma prática diária, né? Exatamente. Sempre e mais comum. Porque realmente, pela lógica, né, a gente percebe que, claro, o empreendedor está querendo melhorar a sua prática ali de gestão para melhorar o faturamento, ter mais lucro, vender mais, né, consequentemente. E às vezes fica de lado aquela preocupação social e mesmo a ambiental.
Até Exato. porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu vendo roupa, eu não tenho problema nenhum ambiental. Não é? É exatamente isso que a gente encontra, né? Mas geralmente, se a gente pega os indicadores, o que o empresário vai falar? Poxa, emissão de gases de efeito estufa. Ô, Glauber, isso aqui não tem nada a ver com o meu negócio. Como tu falou, eu sou aqui do vestuário, né? E a gente mostra, mas como é que tu faz a logística? Você precisa de um automóvel, precisa de combustível fóssil para isso. Não precisa? Precisa. Então, faz parte do teu negócio a emissão de gases de efeito estufa. No social, a mesma coisa. Como é que está no teu negócio, na parte com teus colaboradores? E aí ele começa a pensar e começa a ver que, talvez esses indicadores se apliquem à minha empresa. É importante colocar, Alexandre, que dentro do Sebrae Santa Catarina a gente fez toda uma curadoria desses indicadores. Tá? Esses indicadores nós trouxemos de grandes iniciativas, padrões, e agora a gente trouxe essa linguagem para o pequeno negócio. Né? Então, vários indicadores que não se aplicam a pequenos negócios, a gente tirou fora. Porque não tem como eu pedir, por exemplo, para um pequeno negócio hoje em dia, você tem um setor de sustentabilidade na empresa, 99% dos casos não vão ter, certo? Entendi. Mas a gente tem outros indicadores que sim se aplicam. E aí a gente fez esse esforço de colocar todos ali que de uma maneira geral se aplicam aos pequenos negócios catarinenses. E a reação que você vê, por exemplo, dos empreendedores, né, ao serem colocados diante de todas essas questões, do diagnóstico e tal? Você estava dizendo que os empreendedores eles têm vontade, né? Mas existe alguma resistência também em alguns pontos, em algumas questões? Sempre existe, né, algum tipo de resistência assim, em assumir certos compromissos. Né? Então, quando a gente faz o diagnóstico e parte para a etapa de ter um plano de ação, vai se conversar com o empresário, o consultor vai trazer essas temáticas para ele. Você foi relativamente mal nesse indicador. E aí, alguns indicadores vai ser eventualmente uma questão de desconforto para ele. Se eventualmente aqui a questão, um modelo de contratação do funcionário. Para ele não quer mexer naquilo ali. Tá bom no modelo de negócio dele, é aquele tipo de contratação. Sim. E então ele, esse indicador aqui eu não vou conseguir atender, porque quando a gente faz o plano de ação, a gente coloca, no próximo ano, para poder conseguir o selo rumo ao ESG, próximo ano eu vou atender esse indicador. E aí, então, né, alguns indicadores ficam para trás, obviamente, porque não consegue se atender a todos. Mas, na grande maioria dos casos, tem sido bem positivo, assim, eles têm encarado o desafio. Que bacana. Qual é o grande recado que você dá para os empreendedores hoje, então, que ainda não perceberam, por exemplo, a importância do ESG e como é que eles podem ingressar no Sebrae para poder tomar conta disso? Alexandre, eu acho que a mensagem que fica para os empreendedores aqui de Santa Catarina, né, porque a gente tem esse programa acontecendo, é entender que essa é uma tendência. Essa é uma tendência de mercado. Isso vai acontecer se a gente olha para a macroeconomia, a gente vê a discussão toda indo para esse caminho. Né? Saindo lá do Fórum Econômico Mundial, passando pelas bolsas de valor e vindo, de uma maneira ou de outra, aqui parar no pequeno negócio. Então, isso é uma tendência de mercado. Certamente eles têm compradores, fornecedores que vão trabalhar essas lógicas e vão, a partir disso, criar oportunidade de negócio. Então, para aquele que vê isso como uma oportunidade de negócio, a gente, né, pede para entrar no site, buscar aqui o Empresas Sustentáveis do Sebrae Santa Catarina e se inscrever, né, porque é um programa, inclusive, gratuito, então, de 80 horas de consultoria. É um trabalho bastante aprofundado, né? Não é um simples diagnóstico eventualmente raso, com poucas perguntas. Tem um acompanhamento bastante interessante e dizer para eles que isso é rentabilidade, isso é lucro no final das contas. Né? Todo esse trabalho foi feito para que eles se adequem e gerem mais recursos e que isso seja de uma forma... um incentivo, já que eventualmente algumas outras coisas não são, mas que também, no final das contas, ele vai ter um lucro maior depois de passar por esse trabalho todo. Então, quer dizer que empresários, né, de qualquer lugar do estado podem entrar em contato com o Sebrae, seja pelo portal ou numa agência também do Sebrae perto da sua empresa? Exatamente. O mais fácil hoje em dia, né, é pela internet, buscar ali Empresas Sustentáveis. Qualquer lugar do estado, qualquer setor,
né? E sendo aqui o tamanho de empresa, né? Micro e pequena empresa, pode participar do programa. Que legal. Então você pode estar aqui sempre, né? O endereço para que você possa entrar no site do Sebrae, pegar mais informações do programa Empresas Sustentáveis. E aí você vai em busca, né, do rumo ao ESG, Isso que aí, é o selo. Que é o selo, que é o final da jornada. Todas as empresas que conseguiram uma média de atendimento desses indicadores de 50%, eles recebem o selo. É de 50% em cada área. A média Acima de 50. das três dimensões, conseguindo uma média acima de 50%, ele consegue, então, esse selo, né? Tem algumas prerrogativas, tem que liberar os dados para que a gente possa utilizar, mas, de maneira geral, é isso. E o selo dura 1 ano. Então, ele pode usar o selo nas embalagens dos produtos, no site, nas redes sociais e assim por diante. Que legal. Essas 80 horas dão quanto tempo, mais ou menos, em tempo corrido? São alguns meses? Geralmente o trabalho tem sido feito aí de 2 a 3 meses. Tá, de 2 a 3 meses. É o passo, mais ou menos, que os consultores e os empresários conseguem se encontrar e fazer esse trabalho. Perfeito. E eu acho que fica a última questão do selo, que é importante colocar para ele, que é o selo rumo ao ESG. Né? O ESG aqui, traduzido numa forma mais livre, é igual à sustentabilidade. E a sustentabilidade não é algo que você que você chega, mas é algo que você está sempre em busca. Então, o rumo ao ESG é para dar essa noção de que nunca a gente está 100%. A gente sempre tem algo para melhorar. Sempre está procurando essa perfeição que nunca vai existir, né? Exatamente, mas que a gente vai ver a diferença acontecer. Em busca. Que legal. Que a empresa vai ficar cada vez melhor também, né? E lucrar cada vez melhor, que eu acho que é o que todo empreendedor quer, né? E sem busca. dúvida. Maravilha. Glauber Oliveira, que é o consultor de sustentabilidade então, do Sebrae Santa Catarina, te agradeço por ter compartilhado essas ideias, né, que eu acho que agora fica mais claro para o empreendedor que não é só uma preocupação burocrática. É algo que você pode melhorar no seu ambiente de trabalho, na empresa, você pode melhorar com o colaborador e, consequentemente, para o cliente e para toda a sociedade, né? Acho que esse é o grande recado. Exatamente, Alexandre. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para o pequeno empreendedor, né, que quer melhorar o seu negócio, pensar no ESG desde o início. Obrigado, então, Glauber, pela tua participação, tá? Ficamos à disposição. Obrigado mesmo. A você que nos acompanhou até agora, espero que você tenha gostado, né, desse ESG e sempre continue acompanhando aqui a nossa programação da TV Inova SC, todos os programas que a gente está sempre querendo melhorar aquilo que você pode aprender para também desenvolver cada vez mais a sua empresa e assim desenvolver a economia catarinense. Até o próximo programa.